pessoal, boa noite. Hoje a gente tem uma colega e amiga, colega de trabalho, amiga querida, para fazer a live com a gente, que é a Camila Ferrari, e que vai falar pra gente sobre essas sequelas cognitivas do Covid. A Camila já chegou. Vamos lá, Camilites. Boa noite, pessoal. Então, vamos mandar os aviõezinhos, né? Mandando os aviõezinhos para os amigos, para quem pode se interessar por um tema. Ei, Camila! Oi, oi, cheguei. Que ótimo, boa noite. Acabei de sair do banho, acabei de voltar lá da nossa Bate-Caverna. Tava, Eita. tava te apresentando. Maressa entrou. A Maressa é meu braço direito e meu braço esquerdo aqui nesse Instagram. E eu achei bem interessante, ela construiu um post hoje sobre o brain fog, né? Fog é essa fumaça, né? Em inglês, essa confusão mental. E acho que vai dar para a gente falar um pouquinho sobre isso. Um termo que eu não conhecia e eu acho que pouca gente conhece. Então, apresentar a professora Camila, né? Com quem eu tive um grande prazer de conhecer no HFA. Ela é professora também de faculdades universitárias, é supervisora, trabalha com neuropsicologia e especialmente com o público que é portador de necessidades especiais, né? Famílias, trabalhando nesse aconselhamento familiar também, né? E de pessoas, de crianças, adolescentes e adultos, pelo que eu acompanho. E a gente trabalhou juntas, né, no gabinete de crise, foi ali que a gente se aproximou no, né, no perrengue que nos uniu, né, eu, você e o Henrique, que eu também já conversei com ele, a gente vai arrastar o Henrique para cá para fazer umas lives também. Muito obrigada, Camilinha, por aceitar meu convite, viu? Imagina, Ana, prazer. Obrigada pelo convite. Gostaria de dar boa noite a todos. Vi que tem uns alunos entrando aí. Tem alunos meus fazendo prova, Carol, mas depois da Ah, prova eles é? são convidados a entrar. Lid entrou, por exemplo. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje, gente. Eu tenho muitas perguntas também, muitas, porque a condição clínica nova, muito estudada, muito mesmo, muito publicada, mas os estudos que também têm saído recentemente são estudos que têm muitas perguntas, Sim. né? E responde pouco ainda. Então, vou falar um pouco do cenário que está posto e a gente vai conversando sobre as Ótimo. minhas interpretações também, tenho muitas. Sim, eu acho que quem quiser também, por favor, pessoal, coloca, né, naquela caixinha de pergunta, porque na caixinha de pergunta fica mais fácil para a gente ouvir, e aí eu vou desativar os comentários, mas vocês podem colocar as perguntas na caixinha de pergunta para a gente ver, né, a Camila e ter essa interação com as perguntas. Então, coloca um pouquinho, a sensação que eu tenho, né, eu estou fazendo doutorado nisso, assim, para mim tá difícil acompanhar a publicação, porque eu ativo aquele sininho no Google, né? E é todo dia muita publicação. Difícil de acompanhar, né? Uhum. Exatamente. Que eu tenho lido ultimamente, né? A gente sabe pouco sobre o mecanismo de ação de entrada do vírus, né, no sistema nervoso central. Acredita-se que o vírus entra via narina e ele é conduzido até o sistema nervoso central, ou seja, seriam os neurônios periféricos, os condutores do vírus até o sistema nervoso central. Essa hoje é a hipótese mais forte, porém a gente sabe que ainda tem outras duas grandes hipóteses que têm sido questionadas também. Mas essa é a que tem sido mais fortemente sinalizada na E aí os literatura, neurônios né? periféricos, só para explicar para o público aqui, né, que temos pessoas aqui que não são são esses que ficam aqui, né, mais da locomoção, braços, pernas, né, e Na que periferia mesmo. vão até o cérebro. Exatamente. Uhum. Exatamente. Então a entrada seria via nariz, Nas, né? uhum. Exatamente. E justifica, inclusive, a anosmia.
que é a falta, né, a dificuldade de identificar De os olfato. cheiros, né, a perda do olfato, Uhum. exatamente. Então, essa é a hipótese mais forte hoje, embora não determinada, né? Temos dois grandes grupos dentro desse cenário todo. O primeiro é aquele grupo que tem sinais claros de disfunção neurológica durante a vigência da COVID, né? Não sei se você teve, mas, por exemplo, alterações de consciência, né? Perda do nível de contato com o meio. A gente vê Aquilo... muito isso em paciente internado, né, Camila? Assim, longa Uhum. internação e quando volta, volta em delírio, né? Exatamente. Então, esse paciente é o paciente mais frágil, que tem alterações de consciência ou alterações neurológicas mais marcadas. AVC, por exemplo, a gente acompanhou alguns, né, que tiveram AVCs durante a internação, crises epiléticas, enfim. Outros sinalizadores mais evidentes de que esse cérebro foi lesado atingido minimamente ou lesado durante a vigência da COVID. Então, esse paciente é um paciente que, sabidamente, a gente precisa acompanhar, porque ele teve uma injúria cerebral bem identificada, bem marcada, né? Uhum. Então, esse é um caso muito claro de que esse paciente necessita de segmento pós-alta. Eu atendi alguns pacientes que tiveram, né, um quadro confusional grave, mas que no PET scan não apareceu nada. Mas não vai. Não tá aparecendo mesmo, né? Não está pegando, porque são lesões neurológicas muito Sutis, leves. tem? Exato. Então, não, são leves mesmo. Não necessariamente esses exames de imagem vão sinalizar a presença da lesão cerebral, né? Uhum. Esses exames de imagem mostram a estrutura. Então, por exemplo, você está aí comigo agora, eu estou vendo como está seu cabelo, seu nariz, seus olhos, eu estou vendo a estrutura do seu rosto, mas eu não sei o funcionamento, seu funcionamento interno. Entendi. Eu não sei se você dormiu bem, se você está com saudade de alguém, se você está funcionando direito. Não sei. E Então, aí o são. raciocínio é mais ou menos esse. Então aí vem a avaliação neurológica, né? Exatamente. Uhum. A avaliação neurológica e a neuropsicológica. Então, eu consigo, através da testagem clínica, Uhum. identificar se esse paciente está com um perfil diferente do basal. Entendeu? Então, o Uhum. exame de imagem ajuda, mas ele não nos Não, dá todas as respostas, Carol, de perfeito. jeito nenhum. De jeito Excelente, nenhum. perfeito. Então, esse é um caso 1, paciente com alterações neurológicas durante a vigência do quadro. Esse é mais Uhum. claro, né? São 36% dos casos, é o que a literatura tem falado. Entre 36% a 40% dos pacientes têm encefalopatias, têm agravos, né, neurológicos evidentes durante a vigência do quadro. Isso está claro. O difícil são os casos que não têm nenhuma alteração neurológica evidente. São os assintomáticos, são os quadros leves que nem chegam aí para o hospital, né? Eu fiz uma enquete breve hoje e 73% estava dando, da última vez que eu vi. 73% das pessoas conhecem alguém que tiveram Eu tive, alterações eu tô tendo, eu me percebo. Ao ponto de usar o estimulante cognitivo, né? Vou chegar lá já já. Eu lembro de você ter comentado comigo, são tratados como TDAH, né? Tá sendo. Exatamente. Então, você faz parte da grande parcela da população que teve a Covid e que foi um quadro muito leve, praticamente assintomático, mas que Uhum. tem queixas neurocognitivas, né? Este caso especial é a grande incógnita dos neurologistas e neuropsicólogos atualmente, né? É um quadro assintomático, completamente leve, e os pacientes estão com queixas neurocognitivas. Dentro desse grupo, a gente precisa dividir esse grupo em dois também. O primeiro é, nunca tive nada neurológico, psiquiátrico, nada, ou seja, é marcadamente relacionada à Covid. Depois da Covid, eu fiquei com dificuldade de memória, dificuldade de atenção, mais lentificada, não. Este é um público. O outro público eu já tinha alterações psiquiátricas, eu já tinha um quadro depressivo, eu já tinha um quadro ansioso, Já tinha eu uma já tinha vulnerabilidade ali, né? neurológica. E aí isso pode ser potencializado. Então, dentro desse quadro, a gente também tem essas duas distinções que precisam ser feitas. A primeira é um cérebro virgem. Eu já vi alguns artigos falando isso, um cérebro virgem, ou seja, tem um funcionamento neuroquímico absolutamente normal. E essas pessoas têm chegado no consultório, né?
E aí, o que é que a gente vê diante da avaliação neuropsíquica, né? A gente vê prejuízo da memória de trabalho. Memória de trabalho é aquela memória online, né? Eu estou conversando contigo, você está prestando atenção no que eu estou falando e está processando mentalmente as informações para interagir comigo. É exatamente isso que a gente está fazendo agora. Né? Então, você está escutando, processando a minha voz, compreendendo as minhas frases e elaborando uma resposta. Essa memória online está prejudicada nos pacientes. É uma das queixas O mais paciente fica meio frequentes. aéreo, né? A pessoa fica meio aérea. Para mim, assim, é difícil eu sentar e concentrar, né? Às vezes, quando eu vejo, opa, deixa eu voltar aqui. Agora, eu acho que também, Camila, tem algo aí associado à própria, né, falando do post, a própria, esse brain fog, né? Todo esse contexto que a gente está vivendo é caótico, é, de uma falta de estabilidade, e aí eu acho que também, especialmente num contexto, trazendo aqui para o nosso contexto brasileiro, né, toda uma circunstância que a gente vive que é atípica, né, inclusive dos outros países, por exemplo. Exatamente. Isso também tem chegado. Né? A demanda clínica existe para isso também. Então, os pacientes têm apresentado esse brain fog, né? Essa queixa de lentificação, queixa de confusão. E o contexto que a gente está vivendo é um contexto adoecedor psiquicamente. Né? A gente está em pleno isolamento, alguns mais que outros, pandemia, dificuldade financeira, filhos em casa, o nível de estresse das famílias aumentou muito. As crianças também estão mais estressadas, né? No contexto de estresse tóxico, inclusive, que atrapalha o desenvolvimento delas. Enfim, então, e a pandemia por si só já é um fator de risco para aparecimento de questões psiquiátricas, né? A gente acompanha no hospital muitos servidores da saúde que estão na linha de frente que nunca tiveram alterações psiquiátricas prévias e, nesse contexto, abriram quadros, né, bastante floridos, inclusive, estão precisando de apoio. Então, é um contexto por si só adoecedor. Se a gente aditiva a esse contexto adoecedor uma injúria neurológica, né, a gente cria um cenário bastante desfavorável para esse sujeito. Além das questões contextuais, além do adoecimento psíquico que a pandemia traz, a gente aditiva com alterações neurocognitivas, né? Você bem falou, você falou que o que pega para você mais é a atenção. E esse nível de atenção concentrada é o mais prejudicado. E produção, né? E produzir. Sentar e escrever, assim. Uma dificuldade de iniciar tarefas, especialmente também. Uhum. Depois que Então, eu começo, eu consigo fazer, mas o iniciar é muito difícil. pois é. Então, temos memória de trabalho, temos atenção concentrada, a alternada e a difusa podem estar também, né, prejudicadas, que é aquele nível de atenção que eu preciso alternar entre um foco e outro rapidamente, ou fazer duas tarefas simultaneamente. O mais descrito na literatura e que eu vejo aqui na prática mesmo é a atenção concentrada, é aquela que você precisa focar por mais tempo, dedicar-se por um tempo mais prolongado, né? Então, eu vejo realmente isso. Então, memória de trabalho, atenção concentrada, dificuldades de compreensão pela própria lentificação. Você está tão mais lento que você perde o contexto, você perde o todo, né? Alguns artigos têm falado de alteração de linguagem, É mesmo? artigos recentes, que não tinha lido até então. Tem um Como artigo que saiu semana dislexia? anomia. Anomia? Então, é um tipo de afasia, né? Caracterizada por uma dificuldade de evocação. Então, eu não consigo me lembrar, eu estou falando contigo e a palavra não vem, né? Eu estou falando contigo e eu não consigo elencar o verbete, a palavra que eu preciso utilizar naquele momento, naquela hora. Mas isso não estaria associado, por exemplo, ao transtorno de estresse pós-traumático, a todo um contexto, por exemplo, de ansiedade, Sim, né? sim também. Difícil a gente discriminar, né? É difícil. E quando o paciente chega com questões de humor ou ansiedade, eu encaminho primeiro para um psiquiatra, para que o psiquiatra conduza as questões, né, mais relacionadas a esse contexto para eu avaliar posteriormente. Porque, de Perfeito. fato, é um quadro confusional, né? Eu não sei até onde vai a questão da atenção ou a questão
né, neurológica, exatamente, do humor, desculpa. Sim, Então, é isso é multifacetado, muito né? importante. Por isso que eu acho que uma boa anamnese, o principal é fazer uma boa anamnese, no sentido de, né, avaliar ali todo um cenário, não só, né, com neurocognitivo, neuropsicológico, mas também social, econômico, né? Não é à toa que essas perguntas, elas nos ajudam a gente a compreender a saúde integral. Eu queria te perguntar, Camila, com relação à circulação, né? A problemas circulatórios. Fico pensando Uhum. se essa questão, né, de coagulação, de circulação, teve algum artigo que você tem visto com essa correlação? Na verdade, os pacientes que têm alterações de coagulação, eles são pacientes de maior risco, né, de fazerem pequenas isquemias cerebrais. É mesmo? Então, é. Então, os pacientes com outros fatores de risco, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, que são pacientes mais frágeis do ponto de vista neurológico, né? Eles são, sim, eles têm mais chances de fazerem alterações centrais durante a vigência do quadro, né? Mais grave da doença, e tem mais chances, pela fragilidade neurológica, de fazerem isquemias ou até AVCs mesmo, né? Uhum. Durante AVCs maiores, né? Mais amplos, hemorrágicos, por exemplo, durante a vigência da doença. Né? Tá. Então, só pra gente, a gente vai passar para criança também, né? A gente conseguiu dividir, né? A gente fez uma organização aqui, mas eu queria, assim, vamos falar um pouco, assim, tá, e como que poderia ser a intervenção? Porque, por exemplo, lá no hospital, quando eu me deparo com um paciente que já tá visível, né? Eu muitas vezes recomendo, é, como a gente está ali num contexto todo atípico, ainda no leito, né? Baixar alguns aplicativos que estimulam, né, um jogo da memória, que estimula aquela continha, coisas que ajudam a pessoa a voltar a um jogo de xadrez, né? Eu adoro xadrez, então volto meio, puxo um xadrez. Enfim, jogos que ajudam a trazer, né, a memória, trazer aí o raciocínio lógico, estratégia, para que ele possa, de alguma forma, ir se estimulando, mesmo que ali no celular. O que você acha disso e como que isso é feito nesse contexto, né, pós-Covid? A pessoa já saiu do hospital e se percebe e está a fim de fazer um tratamento de neuroestimulação. Beleza. Perfeita essa pergunta, porque é o que os artigos mais hoje em dia recomendam, pós-alta. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse paciente depois da alta hospitalar. Então, no momento da alta, a equipe que está assistindo o paciente precisa dizer para ele, para a família, que essa condição, que tem sido chamada de síndrome pós-Covid, né? Essa Sim, síndrome pós-Covid pode envolver questões neurocognitivas, tanto em relação ao humor, comportamento, cognição. Então, esse todo precisa ser repassado para a família e para o paciente, e o paciente buscar ajuda posteriormente, né? Então, uma boa avaliação neurológica precisa ser feita. Se tiver questões de humor, né, ansiedade, uma boa avaliação psiquiátrica precisa ser feita. Se tiverem queixas neurocognitivas, uma boa avaliação neuropsicológica, para que se institua um programa de reabilitação. Né? Você bem lembrou de uma conversa que a gente teve e realmente isso é fato. Os neurologistas e psiquiatras estão tratando os sintomas que estão ficando. Então, se tem uma desatenção que sugere um nível de TDAH, entenda, não é um TDAH clássico, é um quadro de desatenção pós-Covid, que está uhum, causando impacto na vida do sujeito e vai ser tratado. Então, vai entrar com metilfenidato, por exemplo, né? Se o paciente não tiver ansiedade extrema, porque piora a ansiedade, enfim. Vai ter uma intervenção medicamentosa para isso, mas a medicação por si só é pouco. Então, a gente precisa instituir uma avaliação neuropsicológica bem feita, bem estruturada, e um programa interventivo, ou seja, eu vou reabilitar esse paciente. Por que eu preciso reabilitar? Porque eu não sei como essa síndrome pós-Covid vai se comportar. Alguns artigos falam que este paciente é um paciente mais vulnerável do ponto de vista neurológico, futuramente, inclusive. Quadros caramba. demenciais, isso. Então, é um paciente que precisa ser melhor acompanhado, né? Então, tem um grupo aqui no Brasil fazendo uma parceria com a Queen's University, o pessoal do INCOR de São Paulo, Né? eles estão fazendo um estudo longitudinal,
perspectiva é essa, bastante interessante, e os estudos preliminares têm falado que a configuração pós-Covid do cérebro o fragiliza, e esses pacientes têm um maior risco de acometimento neurológico mais grave, como, por exemplo, o Alzheimer, né? Então, Caramba! a gente precisa ter muito cuidado. Se cuidar mesmo, no pós-alta imediato. É claro que o paciente tem outras prioridades para além da cognição. Questão respiratória, cardíaca, renal, é um paciente muito complexo. Mas assim que possível, fazer essa avaliação, né, global da cognição e humor para se instituir um programa de reabilitação, que é a estimulação. Esses aplicativos que você falou é bem interessante, né? Mas a gente precisa direcionar isso no hospital, que a gente não tem condição de fazer avaliação neuropsicológica, tá ótimo. Mas depois da avaliação, a gente direciona um treino específico para essas funções, para que a gente aproveite o máximo da plasticidade, né, neurológica, para que esse paciente reaja melhor e Uhum. desenvolva estratégias compensatórias, enfim, ter uma vida funcional. E é Né? interessante, Camila, porque eu tô conversando com várias pessoas, né, de várias abordagens, e a próxima pessoa que eu acionei para a gente conversar é uma nutricionista, onde a gente vai falar da questão da alimentação, né? Então, também tem uma correlação de como que a gente pode também promover uma alimentação que nos ajuda neurocognitivamente, com os exercícios, enfim, tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado no final das contas. Então, eu acho que, apesar de toda essa dificuldade, todo esse contexto, assim, totalmente atípico que a gente está vivendo, parece que essa questão do Covid nos impulsiona, acelera realmente um tratamento de saúde integral, que talvez a gente não fazia antes. Assim, a gente tinha essa noção da interdisciplinariedade, da transdisciplinariedade, mas na prática mesmo ainda era meio Frankenstein, né? Meio assim, uma coisa, os profissionais não conversando muito. Eu acho que isso, talvez um dos pontos positivos da Covid é que a gente tem buscado mesmo esse link, né? Dos saberes, enfim. Exato. Eu acho que a interdisciplinaridade nunca foi tão convidada a de fato ser trans, plus, né? Agora nesses Eu momentos lembro desse específicos. texto da transdisciplinariedade, olha, foi a minha prova de mestrado em 2007, caiu um texto, era assim, equipes multiprofissionais, multidisciplinariedade, interdisciplinariedade e transdisciplinariedade. E aí explicando, né, o que seria esse conceito aqui mais rebuscado, onde a gente consegue falar a mesma nomenclatura, né? Que esse é Uhum. um dos grandes pontos. Às vezes a gente não consegue entender o que o médico está falando, o nutricionista, o psicólogo, enfim. Então, como usar uma linguagem comum, e aí isso é o que é a transdisciplinaridade, né? Para que a gente possa promover saúde integral, né? Mas realmente é um esforço que não é só individual, não pode ser um esforço individual, é um esforço institucional, inclusive, né? De promover assim salas de encontros ali com os profissionais, uma hora para conversar, enfim. Pois é. Estamos no desafio, mas acredito sempre na possibilidade de, no caos, a gente se reorganizar. Né? Então, os pacientes que têm chegado, eu pessoalmente eu vejo os esforços dispensados pelos colegas também de discutirem, de se falarem, de trocarem, sabe? Ajusta a medicação, por um lado, institui mais o treino desse nível atencional por outro, né? Então, Uhum. estamos fazendo um movimento aí em prol das pessoas que têm buscado ajuda, mas busquem ajuda, por favor, Sim. é necessário. Vamos só dar uma aberturinha aqui para o pessoal, antes da gente entrar na questão das crianças. E Uhum. quem aqui Vamos lá. tiver pergunta, ó, a Suzaninha está aqui, bem-vinda, Suzana. Suzana Gato, nosso colega também. Alguém aqui tem alguma pergunta que gostaria de lançar para a gente falar aqui dessas sequelas cognitivas no contexto de adulto, né? E a gente também pode, se ninguém se manifestar, a gente pode passar para o contexto de criança. Boa noite, Suzana. Oi, Bem-vinda. Tudo. Bom te ver.
Vamos então, a gente pode deixar Sim. aí, né, a pergunta em aberto. Vamos falar então de crianças? Simbora! Bora. O campo vai mudar um pouco, minha gente, porque a criança não. A consequência da pandemia na criança é de uma outra natureza, né? Hum, É uma sequela que a gente chama de indireta, uma consequência indireta. Então, no adulto acometido, né, a gente tem questões bastante marcadas que a gente tratou até agora, e na criança as consequências são mais indiretas e variam muito de acordo com a idade, né? uau. Se a gente O que que pensar em significa bebezinho, isso, indireta? Me explica. indireta significa que a criança não sofreu a Covid, ela não foi contaminada, mas ela é impactada, o desenvolvimento dela é impactado pela mudança do contexto. Hum, Então, ela está fora da escola, ela está em ah, tá. privação de contato social, ela está com os pais extremamente estressados, irritados, inquietos em casa, ela está sendo excessivamente exposta às telas, por exemplo, né? Ela está vivendo um contexto de estresse tóxico, é uma família, por exemplo, desorganizada, mais violenta, né? Então, a gente tem um contexto diferente do adulto, mas a pandemia, a Covid também tem causado impacto muito negativo no desenvolvimento dos nossos pequenos, né? Consequências indiretas mais sim. Primeira delas, vamos pensar nas crianças mais velhas, né? Vamos pensar na criança em Nossos idade escolar. adolescentes. Ou não? Não, vamos um Criança mesmo. pouquinho. Tá. Criança. Então, vamos organizar por faixa etária. Os bebês, certo? O que é que o bebê Pronto. precisa para desenvolver? Ele precisa de interação social, ele precisa de contato face a face, ele precisa, para além, né, da fixação da face do olho, ele precisa do conjunto das mudanças de expressão facial para entender as nossas emoções, por exemplo. O olhar é pouco, né? Então, os bebezinhos estão tendo bem menos oportunidade de entrar em contato com o outro, para além da família, né? Uhum. E quando entra em contato, é um contato parcial, É né? Não é um contato verdade. E reiterado. isso estimula menos, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. Com certeza. Ele reconhece menos emoção, né? Porque Caramba, ele precisa do isso é uma, contexto. uma É, sequela que gera, né, cognitiva de reconhecimento facial, mesmo que. exato. Uau! Eu não tinha parado para Então, pensar nisso. Tem alguma coisa relacionada, por exemplo, alguma pesquisa da Ebola ou da gripe espanhola durante aquele período, algum efeito? Porque, não, sabe por não? quê? Porque naquela época a criança era mini adulto. Então, o desenvolvimento infantil não era tão observado com tanto cuidado, tão estudado quanto é hoje. É Então, verdade, não é tem um verdade. comparativo. O Mas Ebola é mais no bebê, recente, né? Mas a gripe espanhola, sim, realmente, a gente está falando aquele livro do Arrier, né? Que fala sobre a história da criança, se não me engano, sobre é, esse desenvolvimento infantil, né? A história da infância. Alguém lembra aí esse nome? Eu acho que é a história a criança a criação da infância, alguma coisa assim, mas é um Arrier, né? Um francês que fala não vou sobre lembrar o esse nome também, não. processo. Economia. Enfim, então essa é uma questão para os bebezinhos, né? Para as Uhum, crianças pequenas. Menos contato com figuras para além da parentalidade, né? Para além do pai e da mãe. é Né? Então, são verdade. bebês mais restritos ao lar, menos contato social e, quando encontra, é um contato parcial, né? Para os maiorzinhos em idade escolar, a gente tem outras preocupações, né? Estão relacionadas à necessidade de interação social, a atraso em habilidades formais. Então, eu tenho recebido crianças no consultório de 7, 8 anos que estão no início do processo de alfabetização É e não no mesmo? final. Sim, e eu tenho certeza que a Kátia e a Su que estão aí, que são neuropsis de É, criança também, Kátia chegou. têm Bem-vinda, recebido Kátia. perfeito, com certeza. Sim, Então, são crianças que não se adaptaram ao online, não acompanham o conteúdo formal da série, porque existe hoje uma lacuna, né, entre o que ele sabe, o que se esperaria que ele soubesse para a série, porque ele não se adaptou ao online, ele perdeu praticamente um ano, né? Ou teve acesso a um conteúdo parcial. Então, hoje a gente tem crianças que, pela idade e pela série, deveriam saber mais em linguagem bem rasa, deveriam estar mais aptas do ponto de vista pedagógico, né? Habilidades formais, essa criança não tem. Então, a gente sim. tem hoje esse outro gap
também na fase de desenvolvimento escolar, para além das habilidades sociais que a gente começa a tratar, né, a estimular desde muito cedo. Então, Sim. são crianças com menos contato com outras crianças, crianças que estão com dificuldade na internalização de regras e limites, né? Crianças com dificuldade na demonstração de afeto, enfim, tem uma série de complicadores a privação social e o isolamento na vida das crianças um pouquinho mais velhas, né? Dos aborrecentes, eu tenho uns que estão até gostando da pandemia. É? Não tem tantas queixas em relação aos adolescentes aqui, Não, eu mas atendo uns que estão sofrendo. sentindo, o impacto chega. Mas estão curtindo a aula online porque tem os ganhos secundários, né? Faz prova com consulta, assiste a aula à tarde, não pela manhã. Mas brincadeiras à parte, os adolescentes também têm sofrendo impactos, né? A diminuição das redes, o É. contato basicamente E é online. exatamente esse movimento que acontece na adolescência, né? Esse processo de diferenciação, de busca por outros grupos sociais, né? De sair ali de um contexto familiar e aí, né? Tudo isso fica no online e aí, assim, essa questão da tela, a gente já viu algumas pesquisas, eu vi uma pesquisa, acho que logo no início da pandemia, falando que essa geração teve, a gente via num crescente, né, uma geração superando a outra no QI, e essa agora a gente percebe, essas mais recentes, né, um declínio cognitivo e relacionando isso ao uso de tablets, de celulares de uma maneira muito precoce. Isso hoje é um problema, porque o tablet e a tecnologia em geral hoje é ferramenta Trabalho também. de escolarização para essas crianças, momento de contato social com família ou com colegas, enfim. Para muitos, a prática de esporte também fica virtual para É algumas crianças. mesmo. Enfim, então hoje a gente tem um querer e não querer, né? Em relação à tela. A gente não quer e não pode expor, mas, por um outro lado, a gente tem a necessidade que essa criança esteja em contato com o mundo lá fora e que muitas vezes pode ser mediado pela tecnologia. Então, de fato, existe uma orientação, né, da Sociedade Americana de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim, do uso limitado de telas até 2 anos de idade. Deveria ser zero. É Zero. mesmo. A, E a hoje Kátia em dia, trouxe uma outra questão aqui importante, né? A própria dificuldade que a escola tem por não conseguir identificar os alunos, né, no online. Quem é que está presente, uhum, quem não está, quem é que está, uhum, né, vendo a aula, quem não sim. está. E eu, assim como a Kátia, com certeza a Kátia passa por isso também. Quando atualmente eu faço contato com a escola não tem muitos dados para oferecer em relação à criança. É, Principalmente se a criança for pequena. Ah, ele entrou na escola, um mês depois a gente já foi para online. Eu não sei quem é essa criança. Eu não sei do desenvolvimento dessa poxa criança. vida. Imagine. Sem E contar com aí, os o que que primos. existe de possibilidade, por exemplo, para as crianças que estão sendo afetadas? Uma estimulação em casa, porque os pais também estão, né, assim, agora eu chego em casa, eu trabalho online, e agora eu preciso ser professor, pedagogo do meu filho, entender minimamente todos os processos cognitivos de aprendizagem. Meu Deus, como faz? Nossa, é um caos. Isso é muito difícil. E uma coisa que eu falo muito com a família, muito mesmo, é diminuir o nível de exigência em relação às habilidades formais. Eu digo para a família, olha, alfabetização é importante, estimulação é extremamente importante, mas saúde mental é sempre prioridade, sempre. Então, se a criança está dando sinais de sofrimento com a aula online, se a criança não está se adaptando. Eu tive casos de crianças que começaram a desenvolver um comportamento automutilatório Oh, meu do mundo. Deus. Pititim. Piquititim. Esse em especial tinha 7 anos. Ah, não. Né? Então, é muito sofrido para as crianças. É muito mais valoroso a gente preservar a saúde mental do pequeno, né? Porque o conteúdo pedagógico, as habilidades formais, a gente consegue.
né? Correr atrás depois do prejuízo, essa criança vai alfabetizar. Se ela não tiver uma condição neurológica de base, ela vai dar conta, O que né? que a gente pode Precisando de fazer? mais tempo, mas vai. Mas saúde mental não tem preço. Então, nosso objetivo é priorizar esse cristal, né? A saúde mental dos meninos, com certeza. Excelente. E como fazer? Então, assim, ó, tô me colocando aqui no lugar de mãe que trabalho, tem uma criança pequena em casa, preciso, né? Preciso estar ali na fase, né, de escolar, como tô falando pequeno aí, né, 5, 6, 7 anos. Uhum, O que que eu faço? Converso com a escola, mudo de escola, contrato alguém? Quais são as possibilidades? uhum. Vamos lá, vamos pensar no melhor dos mundos. Um Hum, cenário tranquilo, uma família com um nível de estresse sob controle, uma criança que adaptou na aula online. Esse é o melhor dos mundos, né? E para isso está tudo bem. A família institui um momento de apoio, faz atividade pedagógica junto com a criança, senta com a criança para assistir a aula online, faz a mediação necessária entre a aula, a professora e a criança. Esse é o melhor dos cenários que eu vi pouquíssimas vezes, né? uhum. O que a gente mais vê são mães esgotadas, sobrecarregadas, né? Eu falo mães porque a mãe está na linha de frente, sim, né? A maternidade tem um nível de sobrecarga maior e isso E é aí, cultural, uma é dupla linha básico. de frente, porque elas também estão na linha de frente do Covid também, né? A grande maioria é a mulher. Exato. Então, quando a gente tem esse contexto de maior inquietude, maior estresse para a família, a gente tem que colocar o pé no freio nos pedidos que a gente vai começar a demandar dessa família, né? Ver se naquele contexto a família tem condição de implementar o que eu orientei. Essa mãe tem condição de sentar com essa criança para fazer a mediação da tarefa escolar? Sim ou não? Se tiver, ok. Se não tiver, ela pode terceirizar, sim, né? Chamar alguém ou contratar alguém, mas tudo Acompanhante depende terapêutico, o muito que que você acha disso, Camila? Funcionaria ou teria que ser alguém especializado em psicopedagogia, alguma coisa nesse sentido? em relação a qualquer criança. É, eu sei que você trabalha num contexto especial, acho que a gente pode falar disso também, mas uma criança sem outras comorbidades, né? Mas que apresenta essa dificuldade. Eu acho que tem que ser tudo negociado com a família, sabe, Carol? Eu fico com medo da gente sair dando prescrição e sobrecarregar a criança. Porque se a criança está no nível de estresse, que não está tolerando a aula online, por exemplo, eu vou contratar uma pessoa online para dar apoio pedagógico? Uhum. Não, né? Será que a família tolera que alguém sente com essa criança em casa, presencialmente, para dar esse apoio? Então, tudo tem que ser muito negociado. Alguma colega falou aí, né? Oi, Discutir vou buscar aqui. alternativas com a Ó, Juliana família. Coelho colocou. É Juliana. importante os pais criarem alternativas com eles, né? Recentemente ela fez um post. Ai, que massa, Juliana, a gente vai lá também. Sobre isso. Mamãe, estou com tédio. Obrigada, Juliana. A gente vai ver, né? Já E ela tá ouvi falando, isso também, terceirizar é uma Juliana. possibilidade. Exato. Então, nesse momento de maior desestabilização, né, dos núcleos familiares, a gente não pode chegar com nada pronto imposto. A gente precisa de fato entender cada microsistema, né, no seu funcionamento, suas regras, seu nível de tolerância, a estrutura de personalidade da família, da criança, enfim, Uhum. né? E aí, a partir disso, a gente orienta. Então, eu gosto muito de ouvir primeiro, montar um cenário primeiro e discutir as ferramentas que a gente tem ali junto com a família, né? Não dá realmente para copiar e colar agora, não, né? Perfeito. Mas pensando em consequências indiretas, gente, da pandemia para as crianças, tem muita psicóloga aqui, que Cici acabou de entrar, também a colega que atende criança, Que legal. tem sido Bem-vindas. muito, muito recorrente, né? As famílias pedindo ajuda por É, conta tá dessas todo consequências mundo, né? indiretas. Olha, a Kate falou aqui, o brincar tem que ter mais valor, brincar mais, levar o conteúdo de forma de brincadeira. Outra opção é a rotina e fragmentar mais as atividades escolares. A Kátia, eu vejo ela falando, né, cuidando das crianças dela e acho que ela tem muito esse cuidado mesmo, né, esse carinho, esse amor. E é interessante isso porque isso tem tudo a ver com psicopedagogia, né?
os jogos, o brincar, os próprios brinquedos. Então, talvez a gente estimular com brinquedos, fiquei pensando aqui, né? Com brinquedos mais interessantes, né? Fazer brinquedos com a criança, né? Produzir os próprios Arte-terapia, brinquedos. musicoterapia são alternativas Sim, excelente, excelente. Nossa, sim. com certeza. O Então, que é como mais, você Camila? falou, Para eu só tenho um ressalva, ah, desculpa, só para concluir o pensamento. claro. Só tenho ressalvas, assim, me preocupo, sinceramente, com as coisas que a gente vai pedir, porque as famílias estão cansadas, né? Prescrever Então, demais, né? exato. Sempre que a gente for dizer para a família, você precisa sentar mais com seu filho para brincar. Ok, ele precisa de mais momentos de E o interação, pai mas tá como é ali que a família vai chorando, a mãe tá ali oferecer? chorando e não dá conta, né? Tá com depressão, tá no remédio. É, me faz pensar, às vezes, quando a gente vai no nutricionista, né? Eu quero emagrecer. Aí o nutricionista passa, não, vou prescrever aqui castanhas da Índia, chá de flor de látus azul do Himalaia. Aí você fala, pô, não, que eu não compro, né? Não, não dá. Não faz sentido, né? Exato. É, tá certo. Então, eu acho que esse diálogo, né? Eu acho que o que você está trazendo é o que, que é possível para também a gente não prescrever algo que não faz, que não está adequado para aquela realidade, né? Não vai fazer sentido. E eu acho Tem que que ter só vai todo gerar esse mais contexto. culpa, mais sentimento de inabilidade. Eu vou lá, procuro um profissional, recebo uma orientação. Olha que incompetente que eu sou. Eu, como mãe, como pai, não consigo colocar em prática essa orientação. Então, acho que realmente esse acolhimento aos pais, né, a todos nós, né, é essencial. Camila, e para as crianças que são especiais? Uhum. Para as crianças que têm alterações, né, do neurodesenvolvimento, tem sido um sofrimento aditivado, sabe, Carol? Se para toda criança necessita de um contexto saudável de desenvolvimento, toda criança precisa, é um direito, ir para a escola, ter momentos de interação social. Toda criança precisa ter momentos de ludicidade, de leveza no seu dia a dia. Toda criança precisa de momentos de contato face a face com o outro. Isso é muito, muito, muito importante para toda criança. Para uma criança que tem um desafio, né, em relação ao seu desenvolvimento, que tem condições diagnósticas, né, determinadas, que tem atraso no seu desenvolvimento, que tem algumas desabilidades, o impacto é ainda maior. Por quê? Porque a escola, porque a estabilidade familiar, porque a interação social tem um outro valor, né? É um valor de estimulação, é um elemento importante dentro do programa de reabilitação dessa criança. Então, se eu tenho uma criança que tem um desafio no seu desenvolvimento, que está fora da escola, ele vai perder mais oportunidades de desenvolvimento do que uma criança considerada neurotípica e Uhum, que ficar um ano fora da escola atrasa, mas ele vai conseguir, né, evolutivamente chegar perto do que era esperado para a idade. Mas para as crianças que têm desafios, né, do seu desenvolvimento, gente, beira a crueldade a pandemia. É cruel, é cruel. O impacto é maior. Então, e o são que que crianças que têm. faz? O que que faz? A gente tenta, dentro do contexto da família, incrementar a rotina de estimulação. Então, se é uma família que consegue já sair de casa para fazer, né, as terapias, para levar adiante o processo de estimulação da criança fora de casa, já se sente segura para isso, está num contexto de clínica de consultório que é seguro, vá, né? Acho que as crianças precisam porque estão tendo muitas, muitas perdas, muitas Ótimo, oportunidades, né? Muitas crianças apresentaram um comportamento regressivo durante a pandemia, né? sim. Principalmente as crianças com TEA. Então, restritas em casa, né? Essa reclusão obrigatória, forçosa, e que a criança não consegue alcançar o motivo, né? Desorganiza elas internamente. Uhum. Então, muitas crianças apresentaram pioras comportamentais, crises, né, comportamentais. Algumas crianças precisaram ser medicadas durante essa pandemia, que não faziam uso de medicação antes, precisou entrar com moduladores comportamentais para que a família conseguisse, né, ajudar essa criança a se aquietar. Então,
todo mundo teve perda, sem sombra de dúvidas, mas as crianças que têm desafios no seu desenvolvimento tiveram impactos bastante significativos e que vale a pena a família, junto com a equipe que acompanha, colocar isso numa balança, né? E se for seguro, obviamente, se for seguro, né? Voltar a fazer os acompanhamentos com todos os cuidados, com todo o protocolo de segurança, porque de fato as crianças estão em privação, né? De oportunidade de desenvolvimento. E aí a gente entra na questão da família de novo, né? Ok, a criança está restrita em casa, precisa de estimulação. Eu vou dizer para essa família: família, ele está hipoestimulado em casa, vamos turbinar a estimulação dele em casa. E a gente volta para aquela discussão original que é: a família está cansada, a família está exausta, além de todas as demandas de desenvolvimento que a criança tem, a mãe ainda tem que ser fisioterapeuta, TO, psicóloga em casa porque ele está restrito, sabe? Sim. Então, É, pé no freio. sabe que quando a gente fala família, né? Acho que a gente acaba institucionalizando, né? A gente fala a família ou a escola, né? Mas quem da Uhum. escola? Quem da família, né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente está falando dessa, né, de pai, de mãe ou né, daqueles que exercem essa função de cuidado e que a gente entra aí nas teorias sistêmicas que ajudam a gente a entender, né, as fronteiras familiares, os limites, os papéis, os vínculos. A gente está falando, a família precisa ser cuidada, mas a família, né, esse organismo vivo, né, esse grupo que é mais do que a soma das pessoas, né? A gente está falando de algo ali que se constitui, mas também é composto por essas pessoas que trazem ali por vezes um sofrimento, uma história, né, um sofrimento individual, a própria história, mas também um sofrimento, por vezes, relacional. Né? A gente está falando de situações de violências, muitas vezes, né, que um casal vivencia e que isso repercute na saúde emocional dos filhos. A gente está falando de, por vezes, transtornos de humor, questões, né, que são individuais, mas que quando um membro da família não exerce aquele papel de maneira tão funcional, muitas vezes outro vai estar ali, né, tentando ajudar, ou enfim, há uma sobrecarga do outro, né, do outro familiar, às vezes é um marido, ou um filho mais velho, né, enfim. Então a gente precisa entender essa perspectiva quando a gente fala de família, né? Que a gente está falando não só dessas relações que se estabelecem, dessa dinâmica Uhum. relacional que acontece em casa, mas também dessas pessoas que estão ali trazendo também o sofrimento individual. E uma coisa que eu percebo, Camila, quando a gente cuida de pai e de mãe, quando a gente trabalha a questão de fronteira familiar, quando a gente trabalha os papéis, o vínculo, a afetividade, os filhos ficam cuidados por tabela. Eles parece que se alçam como denunciadores de algo, né? O alerta vermelho. Mas quando a Sim. gente trata ali né, o sistema familiar, a poeira baixa um pouco. Você também percebe isso? Com certeza. Sou sistêmica. Eu sei. Então, faz muito sentido isso que você falou. A Juliana falou, né, também sobre a rede de apoio. Eu Família acho que extensa, né? a Excelente. família Paz, pensa, filho. as instituições, né, instituição escolar, instituição igreja, né, podem também dar o apoio do que a família está gritando, né, naquele momento. Então, olhar um pouco para o sistema familiar, óbvio, é importante, mas se o sistema familiar não está dando conta, a gente pede socorro. A gente Perfeito. aciona o grupo, né? Excelente. Camila, só te agradecer uma live tão organizada, se foi assim, live com o professor normalmente é assim, né? Tá. Eu fiz uma live com a Vanessa, né, psicóloga também, professora, mas eu Uhum. acabei, eu acho que eu fico empolgada, né? E vou perguntando, enfim. Mas acho que a gente cobriu, né, tudo que a gente podia falar do adulto, da criança petitinha, da criança um pouco mais crescidinha, da criança, né, com necessidades especiais. Camila, só te agradecer mesmo, porque é um tema ainda que
abre muitas perguntas, né? A gente tem vivenciado ali, não só com os nossos clientes, mas eu digo né, conosco mesmo, com nós profissionais que estamos em linha de frente e que também estamos vivenciando, por vezes, os sintomas que nos deparamos ali na clínica. Né? Então, queria te agradecer pelo convite. Você é uma colega, meu Deus do céu, especialíssima. Carol estava comigo, eu, Carol e o Henrique, na linha de frente. A gente abriu um programa de acompanhamento para pacientes com Covid no hospital onde a gente trabalha. Arregaçamos as mangas e ficamos juntos muito tempo, né? Levando um trabalho, conduzindo um trabalho muito lindo, muito bem feito, né? Eu olha me o Henrique despedi há pouco aí, tempo o do terceiro programa. mosqueteiro. Estávamos falando de você. Tá vendo, Henrique? A Carolzinha ficou junto com o Henrique, né? Mas foi um período de muito aprendizado, muito em todos os níveis, porque a Carol é uma pessoa linda, né? Muito boa tecnicamente, mas uma colega humana do coração cheio de amor que sai distribuindo aí. Então eu e o Henrique a gente aproveitou, né? Acho que o tema da nossa conversa foi extremamente importante. Se eu tivesse que deixar algumas dicas, algumas Por orientações para favor, quem vem ótimo. a primeira delas, gente, fiquem atentos a você, se você foi o paciente que teve a Covid, ou ao seu familiar, em relação a mudanças no padrão, né? Mudou o humor, mudou o comportamento, mudou o funcionamento cognitivo, peça ajuda o quanto antes. Quanto mais cedo, pensando em recuperação neurológica, melhor. Né? Então, procure uma equipe, procure um neurologista, um neuropsicólogo, um psiquiatra, que vai conduzir esse processo avaliativo e interventivo. Tempo em neuroreabilitação é ouro. Então, tem essa dificuldade, busque ajuda. E busquem ajuda também para os pequenos, né? A gente falou que os adultos têm uma sequela direta e as crianças têm uma sequela indireta. Então, todos precisam de cuidado. A gente está num momento que o mundo grita cuidado, né? O mundo grita afeto, o mundo grita proteção. Então, se você tem um pouquinho para dar, olha para o lado, olha para si mesmo, né? E vamos iniciar um processo aí de autocuidado, cuidado com o outro, né? Excelente. Obrigadão. Olha, só te agradecer. Você sabe, né, que você é muito especial, você é querida demais. Trabalhar com você, com o Henrique, ter essa possibilidade de estar ali, né, no gabinete de crise e toda a estruturação que a gente, né, fez de trabalho, que rende frutos até hoje. Só agradecer mesmo, porque eu aprendi demais com você, Camila. Aprendi não só hoje, mas durante todo esse trabalho com o Covidão e com o Henrique também, né? Uma honra receber você aqui. Eu vi o consultório, tá uma coisa mais linda do mundo. Eu amo roxo. E você escolher a cor mais linda, que tem tudo a ver com, né, com cura, com saúde mental. É a minha cor favorita do universo. Entre na página da Camila, tem muita informação, né? É a Neurodesenvolvendo. E a Camila também está com espaço aqui em Brasília. É isso. Eita, já tem alguém ligando aí, marcando consulta. Pode? Minha coordenadora da faculdade. Legal. Camilinha, Beijo a um todos, beijo, gente. boa noite. Obrigada a todos que estão aqui à noite. Obrigada, Henrique, pessoal que participou, especialmente as colegas, a psicóloga Juliana, Kátia e todos mais. Até semana que vem com mais uma live. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.